Bom dia a todos. Uma honra muito grande estar aqui novamente, nesse solo sagrado, nesta nave onde já ecoaram as vozes de Raimundo Teixeira Mendes, de Miguel Lemos, de Luiz Hildebrando Horta Barbosa, Carlos Torres Gonçalves, José Mariano de Oliveira, e mais recentemente nosso inesquecível professor Dr. Danton Voltaire Pereira de Souza. Uma honra muito grande receber aqui pessoalmente representante da família Proença Rosa, positivistas históricos, ilustres, minha confreira querida Cristiane Pereira de Souza, dirigente do Templo da Humanidade, Luiz Edmundo da Costa Leite, professor Dr. Luiz Edmundo da Costa Leite, presidente da Associação de Amigos do Templo da Humanidade, escritor Maximiliano Martins Pinheiro, com belíssimas obras, sempre abordando o positivismo de forma muito enfática. Parabéns, professor. E duas figuras muito queridas, profundos conhecedores da doutrina, professor Clóvis Augusto Neri e professor Leonardo Baliano. Sejam bem-vindos, uma honra, uma alegria muito grande estar novamente aqui nesse local sagrado, pisar no mesmo solo onde nossos grandes apóstolos da humanidade iniciaram esses trabalhos importantes de constituição da nossa república, do Estado laico, da liberdade de culto religioso, dos direitos trabalhistas, abolicionistas, não é? De toda a epopeia científica que essa doutrina representa. Então, entrando agora ao vivo aqui na Rede Humanidade para todo o planeta, agradeço a todos que já estão presentes, professor Eugênio, queridos irmãos, Luiz Gustavo Mota, responsável pelo Centro Positivista de São Paulo, Portal Positivismo Religioso, doutora Vaida Norvilaite, Centro Positivista da Lituânia, e também atuando em Nova York, na New School for Social Research. Temos também Renner Balduino dos Santos, querido confrade, responsável pela Capela Positivista do Paraná. Muito importante a presença de todos. E lá em Porto Alegre os trabalhos seguem também com a coordenação do dileto apóstolo Arthur Avelini de Oliveira. Então sejam todos muito bem-vindos aqui ao vivo na Rede Humanidade. Chegando também o vice-presidente da Associação de Amigos do Templo da Humanidade, querido confrade Cipriano César Teixeira Mendes. Cipriano, querido, que alegria te ter aqui conosco. Então, abrindo oficialmente aqui a Rede Humanidade, irradiada diretamente do Templo Positivista do Rio de Janeiro, do Templo da Humanidade do Rio de Janeiro, Igreja Positivista do Brasil. Agradecer aos dirigentes, à delegação executiva, Alexandre Pereira de Souza, Cristiane, todos os demais membros, muito obrigado pela acolhida. Mais uma vez, uma grande honra estar aqui. Virgem Mãe, filha do teu Filho, a ti mais do que a nós mesmos. E com um sinal religioso,
que nos foi ensinado pelos grandes mestres, abrimos oficialmente a prédica sociocrática deste domingo, dia 16, dia 22 de Arquimedes, 16 de abril de 2023, e dia 22 de Arquimedes do ano de 235. Quem quiser me acompanhar, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos aos estudos do calendário. Estamos no mês de Arquimedes. O mês de Arquimedes é especialmente importante para nós positivistas, pois ele marca uma transição do estado religioso para o estado positivo, não é? Passando pelo estado metafísico. Os primeiros lampejos da ciência, das leis, das teorias, não é? Surgiram neste período, na Grécia Antiga. E Arquimedes é o representante, não é? Destes grandes homens, dessas grandes mulheres, grandes cientistas, grandes pensadores da antiguidade. E o mês de Arquimedes é especialmente importante para os positivistas, pois ele marca o início, os primeiros lampejos da ciência no nosso planeta. Hoje estamos celebrando a semana cujo chefe foi Hiparco. A semana que passou tivemos Hiparco. Hiparco é o pai da astronomia, o grande astrônomo, que, baseado nas informações babilônicas que ele recebeu, conseguiu organizar melhor o ano, o dia, dividiu o tempo, dividiu, né, os ângulos de um círculo em 360 graus. Isso foi uma obra de Hiparco, influenciado já pela matemática babilônica. Então, muito importante os avanços trazidos por Hiparco na área da astronomia. E celebramos hoje o dia de Varro, ou em português, Varrão, não é? Um grande poeta, músico, filósofo, historiador, não é? Marcos Terêncio Varro, ou Marco Terêncio Varrão, em português. Grande poeta helênico. Vamos de imediato. Eu gosto muito da primeira prédica. Então, eu vou fazer novamente a primeira prédica. Para mim, ela é muito significativa. E nós estamos num momento de retomada, não é? Temos o desafio de cooptar novos simpatizantes, novos membros. Contamos com a juventude aqui presente para isso. A Cristiane, o Maximiliano darão continuidade a este trabalho importante. Então precisamos fortalecer nossas colunas e, com o apoio dos anciões, com a sabedoria de nossos anciões, precisamos fortalecer as colunas da igreja com novos membros, novos adeptos, novos praticantes, não é? Pois um templo religioso sem a sua doutrina é uma casca vazia, não é? É um crânio, uma caixa craniana sem cérebro. Nós não podemos cair no mito, no conto do ouro de tolo, nos impressionarmos com números, com cifras, com patrocínios, mas sim temos que também manter viva a doutrina, temos que manter viva a religião da humanidade, que é o propósito dessa casa, abrigar a doutrina da religião da humanidade. Por isso eu sou muito grato a Cristiane pelo convênio que estamos firmando, de mensalmente trazermos as prédicas religiosas novamente aqui para o templo da humanidade. Com certeza, a minha pessoa, juntamente com a Cristiane, com o Alexandre, professor Luiz Edmundo e todos os demais integrantes que amam a doutrina, que amam o positivismo, iremos ter um critério muito rigoroso para não deixar se instalar nessa casa vendilhões do templo, oportunistas. Não podemos permitir isso. Aqui é um refúgio sagrado, uma trincheira sagrada do positivismo. Não podemos permitir que essa casa seja ocupada por vendilhões do templo. Temos que manter viva a doutrina religiosa nessa casa. Isso é muito importante, Cristiano. Por isso eu te agradeço a oportunidade, a confiança e o convênio firmado com a minha pessoa de retomarmos aqui periodicamente, mensalmente, as prédicas religiosas. Agradecer a todos que estão nesse empenho fantástico do projeto de restauração.
Voltando à prédica, o positivismo desvenda e sistematiza a verdadeira providência moral, intelectual e material da sociedade. Ele vem substituir a democracia pela aristocracia. É preciso fomentar na paz o aproveitamento comum do planeta humano. Prestem muita atenção neste ponto. Toda a educação, toda a política e toda a religião devem ter fundamentos científicos, isso é muito importante. Toda a educação, toda a política e toda a religião devem ter fundamentos científicos. Não podemos incorrer no erro de deixar se estabelecer organizações fundamentalistas, organizações ligadas a ideias teocráticas, assumindo o poder político. Isso na Constituição de 1891 já foi claramente estabelecida a separação da Igreja e do Estado. Então não podemos permitir que isso aconteça. É preciso fomentar na paz o aproveitamento e a preservação comum do planeta humano. O Ocidente e o Oriente serão finalmente unidos pela religião da humanidade. E eu tenho certeza que os grandes mestres estão orgulhosos do trabalho de vocês, e principalmente mais ligado a ti, Cristiane, o professor Danton Voltaire Pereira de Souza deve estar muito orgulhoso do teu trabalho, em restabelecer aqui a essência dessa casa, a aura positiva que essa casa deve irradiar, através da sua doutrina que é única e insubstituível, a religião da humanidade, criada pelos queridos Augusto Conte e Clotilde Devaux. Temos duas efemérides importantes essa semana. O dia 19 de abril, que marca o dia do índio, que homenageia também o Marechal Cândido Rondon. Importantíssima atuação de Rondon. Rondon foi um positivista incansável na defesa das sociedades silvícolas e principalmente dando-lhes a garantia de uma independência, de uma autonomia temporal e atemporal. Seus costumes, suas crenças religiosas, seus hábitos devem ser preservados e mantidos. Não podemos deixar que o choque das civilizações destrua os mais fragilizados tecnologicamente, pois podem ser muito evoluídos em outros quesitos. Então fica a mensagem do querido, inesquecível Marechal Cândido Rondon, enaltecendo as comunidades silvícolas, os povos originários da nossa terra. Não é? Para quem não sabe, tivemos a alegria de celebrar neste altar aqui, e nesta plateia, neste púlpito, nessas cadeiras, o casamento do inesquecível Marechal Cândido Rondon, aqui nessa casa. Isso é uma alegria muito grande, não é? Uma alegria muito grande. Isso é um fato histórico, né? O Marechal Cândido Rondon selou suas núpcias, seu matrimônio aqui neste altar. Isso é muito importante. Dia 21 de abril também temos uma data importante para os positivistas. Muito importante para os positivistas, o dia de Tiradentes. Tiradentes foi o proto-mártir da independência brasileira, o primeiro grande mártir ligado à independência brasileira. E seus ideais, não é, seus sonhos estão vivos até hoje e se concretizaram. Hoje podemos dizer que vivemos numa república. Não é perfeita, mas é uma república muito melhor do que um sistema monárquico, teocrático. Somos uma república. Embora muitos tentem evocar movimentos imperiais, monarquistas, ainda no seio da república, temos que refratar, rechaçar essas ideias e manter viva a ideia republicana. Não é? Isso é uma homenagem que fazemos ao grande Tiradentes, que pode não ter sido um intelectual de primeira grandeza, pode não ter sido sequer o líder do movimento, mas foi o mais corajoso de todos. Foi o que sustentou suas convicções até o fim, mesmo custando-lhe a vida,
não abdicou de suas convicções. Isso é o mais importante, se manteve firme, um republicano, um humanista, até o final. Isso é muito importante, né? Os vivos são sempre e cada vez mais governados necessariamente pelos mortos. Essa frase não carrega nenhuma conotação sobrenatural, mística, espírita. É sim a reverência à continuidade social do conhecimento. A reverência ao elo afetivo que liga as gerações umas às outras, né? E isso pode se dar no coletivo e também no fórum mais íntimo de cada um de nós, o que é muito importante, não é? A reverência pessoal, o nosso culto pessoal à mãe, à mulher, à avó, não é? A mulher é fundamental, ela é superior ao homem na nossa visão. Todos nós aqui, sem exceção, fomos aquecidos, guardados, alimentados, no mínimo por 9 meses e depois ainda por mais alguns anos. O ser humano é muito frágil, o ser humano é muito sensível. Se ele não tiver o cuidado materno, o amor materno, ele não persevera, ele não sobrevive. Por isso a imagem e a figura da mulher é tão importante. Agradecer também o Giovanni, que está lá longe, sentadinho, mas uma pessoa muito importante aqui para essa casa. Muito obrigado, Giovanni. O proletariado e o patriciado. O professor Maximiliano Martins Pinheiro recentemente nos trouxe essa maravilhosa obra, não é? Pacto com os Subalternos, o Positivismo e o Trabalhismo. Isso é uma ligação importantíssima que deve ser revisitada, deve ser estudada, pois ele faz parte desse grande esforço coletivo da incorporação do proletariado na sociedade, não é? E qual a diferença da visão kantiana para o proletariado e o patriciado? Uma nova classe empresarial com consciência social, uma nova classe empresarial com altruísmo. Aí vem a grande palavra, a grande lição da moral positiva. Falando um pouco da moral positiva, o que consiste a moral positiva? Ela é muito simples. Comprimir os impulsos egoístas e projetar os instintos altruístas. Por que ele fala impulso e instinto? Porque o egoísmo ele é um impulso, ele não é a essência do ser humano. O Homo sapiens sapiens só chegou aonde chegou porque ele foi o mais solidário, o mais generoso, o mais altruísta. Era aquele hominídeo que não consumia sozinho a sua caça. Ele levava a caça para a aldeia e dividia com as crianças, com os mais velhos. Isso é muito importante. O Homo sapiens sapiens foi o mais altruísta, foi o mais generoso, o mais solidário. Por isso ele perseverou. Por isso o altruísmo é tão importante, não é? O sacerdote tem uma importância fundamental. Conversamos bastante sobre isso, Cristiane, ontem. A importância de desenvolvermos um trabalho sistemático da preparação de novos sacerdotes aqui para essa casa, da preparação de novos líderes religiosos. Por isso eu faço um apelo: tratem com muito carinho, com muito zelo a questão religiosa aqui nessa casa. Não negligenciem esse ponto. Eu faço esse apelo do fundo do meu coração. Mesmo durante esse processo importante, maravilhoso de restauração, eu peço que não seja interrompido, não seja bloqueado o trabalho de preparação de novos apóstolos, preparação de novos líderes religiosos. Precisamos dar continuidade a isso, Cristiane. Precisamos criar novos núcleos religiosos no Brasil. Precisamos crescer como congregação. Pois um prédio, uma igreja, sem a sua congregação, volto a insistir, é inútil. Não temos sentido de ter uma igreja sem a sua doutrina e sem a sua congregação. Por isso devemos
nos unir no esforço de continuarmos o trabalho religioso aqui nessa casa, preparando novos líderes, preparando novos apóstolos, e quem sabe um dia desse grupo surgirá um novo sacerdote da humanidade. Isso é um sonho de todos nós positivistas, sinceros, verdadeiros, que amam a doutrina do fundo do seu coração, que zelam por ela, que identificam a importância dessa doutrina, assim como teu pai identificava, assim como ele deu a vida por essa doutrina. Precisamos manter o núcleo religioso dessa casa. Precisamos manter o apostolado positivista do Brasil em atividade permanente aqui nessa casa. Dito isso, eu me refiro agora às 3 formas de religiosidade mais importantes praticadas ao longo da história da humanidade. E todas elas são contempladas nos estudos doutrinários. Quem foi o primeiro Deus que o ser humano elegeu? O primeiro Deus que o ser humano escolheu? Perfeito, mestre. O Deus Sol. O Deus Sol. O Deus Sol. Ra! O Deus Sol, o ser humano, na sua infinita ignorância, no seu total desconhecimento da astronomia, da cosmologia, ele via naquela entidade tão quente, tão radiante, uma divindade. Assim nasceu a adoração, não é? Ao que está distante e que parece ser tão grandioso. O primeiro Deus que o ser humano elegeu foi Sol, o Deus Sol. E isso é o fetichismo, minha gente. É muito importante estudarmos as 3 manifestações intermediárias, preparatórias. O fetichismo, o politeísmo e, por fim, o monoteísmo. O fetichismo é lindo. Na visão fetichista, temos o aspecto do animismo. O animismo é lindo. Era uma visão mágica que eles tinham da natureza. Na visão fetichista, se eu largasse a caneta e ela vir para esta mão, ela não veio para a minha mão pela força da gravidade. Ela veio para a minha mão porque ela teve vontade de sair desta mão e vir para esta. Os objetos tinham vontade própria na visão fetichista, mágica. A água do rio tinha seu espírito próprio que corria, não é? Até o sangue era impulsionado por espíritos na ideia fetichista dentro do corpo humano. Né? Com o passar do tempo, surgiram outras manifestações. O zoomorfismo é muito importante de ser estudado. Os zoomorfismos são deuses com aspectos de animais, não é? Com fisionomia de animais. O Ganesha, na cultura indiana. O Thoth, o Sith, na cultura egípcia. Deuses com cara de elefante, com cara de cachorro. Isso era muito bonito, era algo artístico, era algo imaginativo. Fazia parte também desse complexo sistema fetichista, politeísta. É muito importante estudarmos todas as manifestações religiosas e desenvolvermos um profundo respeito por todas as religiões do passado. Né? Os sacerdotes, de tanto olharem para o céu, desenvolveram padrões matemáticos, desenvolveram a astrolatria, as primeiras formas geométricas, os primeiros deuses, não é? Isso é muito importante. Até finalmente, né, depois do advento do judaísmo, por influência de ideias de Akhenaton, surge o monoteísmo judaico, e desse monoteísmo judaico surge uma profecia que deriva o cristianismo. Então vejam como tudo está interligado, desde os tempos imemoriais fetichistas até a era cristã, no Ocidente, tudo está interligado. Tudo é continuidade de um grande sistema. Isso é muito importante, essa consciência é muito importante. Não é? Estudar o passado, saber para prever, a fim de prover. Não é? Somos sim uma religião. Muitas pessoas, equivocadamente, pensam que o positivismo é uma doutrina filosófica, é uma irmandade, ou é algo, né, similar a uma confraria. Não, nada disso.
O positivismo, e no seu aspecto mais aperfeiçoado, que é a religião da humanidade, possui um dogma bem claro, como todas as religiões devem ter, possui um culto bem definido, bem claro, e possui um regime próprio. Ou seja, os três aspectos que caracterizam uma religião. Somos sim uma religião científica, uma religião humanista, uma religião não teológica. É muito importante que essa tese seja sustentada. Somos sim uma religião. E temos a garantia e os direitos de todas as religiões, todas as igrejas têm na nossa Constituição. É importante que nunca percamos esse fio condutor que nos trouxe até aqui, que é a religião da humanidade. Por último, estudamos o monoteísmo. É lindo o monoteísmo, a ideia do monoteísmo cristão. Todas as religiões têm aspectos importantes, como diz na Bíblia dos cristãos: examinai de tudo e colhei o de melhor. Podemos citar, sim, é um livro de sabedoria. E essa é a missão do positivista: conhecer todas as doutrinas religiosas possíveis, conhecer todas as culturas possíveis. Quanto mais conhecimento nós tivermos, menos preconceito, menos equívocos nós teremos. Então vamos fazer esse apanhado, extrair de cada doutrina, de cada religião, o seu aspecto mais importante. O calendário, eu vejo aqui, não é? Essas pequenas capelinhas que no futuro próximo estarão já ocupadas pelos bustos. O calendário positivista, o quadro concreto da preparação humana e sua biblioteca, que deriva dele, foi um trabalho titânico do nosso filósofo maior. Foi uma enciclopédia própria que nós criamos para confrontar tempos de obscurantismo, de misticismo, de uma ciência fantasmagórica. Augusto Conte teve que nos deixar uma biblioteca e uma enciclopédia particular própria da doutrina, que é o quadro concreto da preparação humana. E esses estudos não podem ser interrompidos. Nós temos que continuar o estudo de cada mês, de cada dia, de cada sábio, de cada linha de pensamento, desde a antiguidade, a teocracia inicial de Moisés, a poesia antiga de Homero, a filosofia antiga, que é um mês que me fascina. Vejam que método, que estudo. No mesmo mês estudarmos Pitágoras, Aristóteles, Sócrates, Platão. Isso é maravilhoso. O mês de Aristóteles é fantástico. O mês de Arquimedes, o mês que nos encontramos hoje, não é? O mês de César, da civilização militar, o mês de São Paulo, do catolicismo, o mês da civilização feudal de Carlos Magno, que encerra a antiguidade. Depois vamos para a epopeia moderna de Dante Alighieri, já na modernidade. A obra de Dante foi tão importante que palavras como inferno, limbo, purgatório não existiam na Bíblia. Elas foram importadas da obra de ficção, da poesia de Dante Alighieri. Então vejam como a poesia interfere, inclusive, nas religiões. Não é? Depois temos Gutenberg, a grande invenção, o livro, não é? Que modificou o comportamento humano, alfabetizou em massa a humanidade. Temos Shakespeare, não é? Poeta, escritor que magistralmente trabalhou o sentimento humano. Depois Descartes, a filosofia moderna, o método fantástico de Descartes, desconstruir uma ciência mística equivocada para criar uma nova ciência cartesiana, positiva. Não é? A dúvida hiperbólica ou a dúvida sistemática. Se não temos certeza de nada, então vamos duvidar de tudo nesse primeiro momento. Essa é a dúvida hiperbólica de Descartes. Penso, logo existo, e se existo, o que farei de minha existência? Não é? Podemos complementar com a frase do mestre, adaptada do oráculo de Delfos: conheça-te a ti mesmo a fim de melhorar-te.
Precisamos fazer uma reflexão, uma viagem profunda ao nosso íntimo e buscar o aperfeiçoamento, a iluminação, que é a grande meta dessa doutrina. Oferecer a iluminação humana, individual e coletiva. Depois temos o mês do grande Bichat. Temos Frederico II da Prússia, grande estadista, o déspota esclarecido, né? Para então encerrar o calendário com o Dia das Mulheres Santas, que adquirem a santificação após a dádiva da maternidade. A mulher é santa, é sagrada para nós aqui. Por isso ela é tão adorada, tão respeitada, tão amada. A progenitora, a cuidadora natural. Por isso essa casa está sendo tão bem cuidada, porque tem uma mulher coordenando esses trabalhos ligados ao patrimônio. Tem o cuidado, o amor feminino, tem as mãos de uma mulher tocando esses documentos aqui, esses móveis, tirando com as próprias mãos o pó, o mofo, os ácaros destes livros. Por isso somos a religião da humanidade, é ela, a deusa, a mulher, a mãe. Augusto Conte tira um Deus patriarcal, machista, que exigia pesados tributos, que exigia sacrifícios, e coloca uma deusa de amor, de bondade, de veneração, de altruísmo. Por isso, essa casa está bem guardada nas mãos de uma mulher. Certo? Então, queria novamente agradecer Dr. Proença da Rosa, muito obrigado pela presença, importante. Família histórica, Cristiane Pereira de Souza, dirigente, também um trabalho titânico que ela vem desenvolvendo aqui de cuidado, de zelo. E agora, também com este apoio da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul, na parte religiosa aqui da casa. É uma honra muito grande, Cristiane, aceitar o teu convite, estabelecermos essa parceria, esse convênio, para que a religião da humanidade não seja perdida aqui. Que esse prédio, por mais lindo que seja, não se transforme apenas num centro cultural, num centro de referência, num museu, uma sala de espetáculos, mas sim continue sendo um templo religioso, que esse é o propósito dessa construção. O suor, o sangue, as lágrimas de Teixeira Mendes, de Miguel Lemos, impressos aqui nesse concreto, nesse óleo de baleia, nesse pinho de riga, não podem ser perdidos, não podem ter sido em vão. Por isso a religião da humanidade vai continuar, irá irradiar, iremos expandir e vamos expandir mais e mais essa congregação, conquistando novos membros através de acadêmicos importantes de renome, como o professor Maximiliano, que está em permanente contato com a juventude. Precisamos dessa energia renovadora aqui, de professores, de acadêmicos, de escritores, poetas, artistas. Professor Luiz Edmundo da Costa Leite também, muito importante a atuação, essa tua agenda de ouro, seleta, que tu tens colocado à disposição da agenda da igreja, tem sido imprescindível para os trabalhos da Cristiane. Ela me relata com muito orgulho o carinho e a admiração que ela tem por ti e por todo o esforço que tu tens feito em trazer grandes nomes do cenário do patrimônio histórico nacional para essa causa. Parabéns, professor. E os nossos anciões queridos, conto muito com a ajuda de vocês, professor Clóvis, professor Leonardo Baliano, conto com a ajuda, com a orientação, com os ensinamentos dos nossos anciões, para que não se perca a religião da humanidade aqui nessa casa. Que esse altar continue sendo sagrado. E o Giovanni, querido, tem sido também um guardião, com todas as suas forças, mantido esse patrimônio aqui. Muito obrigado, Giovanni. Eu gostaria agora de chamar aqui ao púlpito a dirigente, diretora de patrimônio, confreira querida Cristiane Pereira de Souza, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer, em nome da delegação executiva,
que eu sou diretora de patrimônio, a presença de vocês, positivistas ilustres, agradecer o senhor Erlon, que veio do Rio Grande do Sul, para fazer uma prédica religiosa. Quero também louvar a presença do senhor Clóvis Nery, pois sim, ele é o responsável por essa casa, pela prédica, pela propaganda religiosa. O senhor Clóvis, que aqui está, ele foi determinado pelo Dr. Danton Voltaire, que seria o responsável religioso dessa casa. E eu quero muito agradecer e que fique nos anais e nessa live que está acontecendo a sua presença, senhor Clóvis, porque o senhor é fundamental e é o decano da delegação, né? Então é uma honra ter o senhor aqui. Quantas vezes for necessário, eu vou buscar o senhor lá. Muito obrigada mesmo pela sua presença. Leonardo Palhano, o Proença Rosa, o meu gigante Luiz Edmundo, parceiro que vem nos ajudando, né? A alegria que a gente tem de anunciar que a Igreja Positivista do Brasil, sim, iniciou o projeto executivo de restauro da totalidade do templo. A grande preocupação da delegação executiva é em preservar esse patrimônio. Esse patrimônio não pode ser perdido, esse patrimônio tem que existir. Para os historiadores, para os pesquisadores, daqui a 50, 100 anos, poderem ter acesso a toda essa documentação. Essa documentação não pertence à igreja, ela pertence a todos os brasileiros, ela pertence a toda a humanidade, que tem direito, sim, de ter acesso a essa riqueza de documentação e que precisa ser preservada, sim, urgentemente, porque tem documentos que já estão se perdendo. Então, essa é a nossa grande preocupação. Agradeço mais uma vez a presença do confrade e ratifico aqui a grande preocupação que a delegação executiva da Igreja Positivista do Brasil tem em preservar, sim, esse patrimônio, pois o dia que esses documentos se perderem, um capítulo da história do Brasil vai ser apagado. Muito obrigada, bom dia a todos. Então, tenho alguns comunicados importantes a fazer a vocês. E este realmente é um comunicado que eu há alguns anos esperava poder fazer em público. E hoje, com a tranquilidade, com o respaldo jurídico, eu faço. E com muito orgulho, eu compartilho com vocês que as marcas positivismo e religião da humanidade finalmente estão protegidas, registradas no INPI, em nome da Igreja Positivista, e será garantido o uso para os bem-intencionados, para os justos, para os honestos, poderão usufruir dessa chancela. Assim como usurpadores, oportunistas serão rechaçados e processados judicialmente pelo uso da palavra positivismo de forma indevida, pelo uso da palavra religião da humanidade de forma indevida. Pois agora essas marcas são, finalmente, depois de muita briga jurídica, são patrimônio da Igreja Positivista. As marcas positivismo e as marcas religião da humanidade. E é um patrimônio nosso. E estamos dando a garantia da devida utilização desses nomes, dessas marcas, sob pena de severas sanções jurídicas. Então, Cristiane, está protegido, está garantido o uso dessas palavras sagradas, que devem representar os reais interesses do nosso mestre Augusto Conte, promover a religião da humanidade e o positivismo. E todo o seu patrimônio histórico tão necessário, não é, para a guarda dessas informações. Os suportes são muito importantes, sim, Cristiane. Os suportes, os livros, as esculturas, toda essa questão monumental, arquitetônica, são realmente imprescindíveis, importantes, para guardar esta belíssima doutrina, essa belíssima obra, este culto de amor à humanidade, à mãe, à mulher. Então, as marcas positivismo e religião da humanidade agora são patrimônio da Igreja Positivista. E serão muito bem vigiadas e fiscalizadas. Podem ter certeza disso. Então, muito obrigado pelo espaço, Cristiane. Só tenho a agradecer e faço o apelo, Maximiliano, representando as novas gerações de positivistas,
Venham, participem, promovam, frequentem, assim que restaurado esse prédio, frequentem, tragam novos visitantes, tragam famílias, tragam crianças. Com certeza ontem pensamos várias ideias, assim como teu querido pai fez até bolinhas de futebol com a palavra ordem e progresso escrita. Nós vamos pensar ações de marketing para seduzir novamente a comunidade carioca e trazê-los aqui para esse local sagrado para juntos estudarmos e apreciarmos a doutrina. Certo? Agora falando um pouco do Rio Grande do Sul, assim como a Cristiane tem essa preocupação material, nós no Rio Grande do Sul também temos. Fechamos um convênio com o Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul, através do professor Miguel do Espírito Santo. Estamos iniciando o processo de restauração da Capela Positivista de Porto Alegre também, que também é um patrimônio da humanidade, que também guarda preciosos documentos e um precioso acervo iconográfico. Já está sendo trabalhado o projeto executivo e já estamos bem adiantados no processo de restauração do prédio. Assim como vocês, juntos estamos saindo, não é, deste período tão problemático, tão dramático, não é? Quando eu estive aqui e vi esse telhado aberto, esse chão molhado, essas paredes se deteriorando, e hoje eu vejo esse telhado reconstruído, maçananduva, olha essa madeira, olha quantos caminhões foram necessários para construir esse telhado com o esforço da Cristiane e do Alexandre, que não foi pouco e não foi barato, que eu sei. Então, parabéns novamente, Cristiane, por toda essa obra que vocês estão capitaneando aqui. E em Porto Alegre isso também está acontecendo, né? Comunico também que o nosso apostolado está trabalhando já na edição, na revisão e na publicação de um novo catecismo, de um novo calendário, de um novo livro de índice da nossa biblioteca. Tudo isso está sendo preparado para que nós possamos oferecer um material didático palatável, acessível, inteligível às novas gerações. Sem tanta erudição, sem nomenclaturas tão complexas como o mestre utilizava, e há 200 anos atrás era normal isso, vamos trazer um material modernizado, simplificado, mas com muito conteúdo na sua forma e na sua estética. Conto com a ajuda do Maximiliano para isso também, com as belíssimas obras que ele vem editando sobre o positivismo. Não vou me estender mais, e hoje teremos uma alegria, uma coroação, que eu posso dizer que é a cereja do bolo, hoje aqui, que ontem estivemos ali, juntamente, eu e a Cristiane estivemos apreciando os instrumentos aqui da casa, o órgão, e o harmônio e o piano, e para nossa surpresa o harmônio está impecável, afinado e funcionando. E o momento musical hoje será histórico, pois o mesmo harmônio que soou na inauguração da capela em 1881, irá, depois de todo esse período dramático, estamos reativando o harmônio e colocando ele a funcionar, ecoando essa música maravilhosa, esse bálsamo, para que vocês, no seu íntimo, das suas reflexões, das suas meditações, possam usufruir dessa maravilha. Então, peço alguns segundos até eu me dirigir ao harmônio e farei o encerramento da prédica com um momento musical, utilizando este instrumento histórico, que foi as mesmas teclas tocadas na inauguração desta capela em 1881. Muito obrigado pela presença de todos. Foi uma prédica histórica. Sou um pouco coronário, desculpa se me excedi um pouco nas palavras, mas elas vêm do fundo do meu coração. São verdadeiras, são sinceras e podem ter certeza. Um gaúcho tem muita palavra. O que eu disse será cumprido. Certo? Muito obrigado pela presença de todos. Quem quiser me acompanhar novamente no sinal religioso para encerrarmos essa prédica. O amor por princípio e a ordem por base. O progresso por fim. Muito obrigado a todos. Vamos para o momento musical agora.
não sabia que era nosso. Aí quando ele leu isso aqui, ele achou que era isso. Quando ele leu isso aqui, quando ele abriu o WhatsApp, ele viu isso aqui. Aí ele achou que era isso. Aí o doutor passou e viu que da verdade, da capital, não só para toda a humanidade. Eles são muito sérios e muito mande uma minuta que você precisa para a educação. Continue a saber falar desses. Antes de férias de 19, se me mandar na segunda-feira, já mando fazer uma oficial. Não precisa mais. Sim, não é nesse momento. Não, ele está fazendo. Aí eu dou isso mesmo, mas eu queria ter disponibilizado a sua posição na questão de conversa grau. E agregar uma coisa para a gente fazer de aceitação na comunidade luterana. O pessoal está batendo muito, eu queria essa coisa para você. Facilitar a posição. Aí, doutor Luiz, obrigado pela situação bem complexa. Desculpe na pergunta, estou no livro do trabalho do livro. Certo? Mas em todo caso, um monte de a solidariedade é esse chão é uma questão pública, sobre a declaração para isso não tem pressa. Como você disse, estamos em coisa. Abraço e continuação. Tá? Beleza, o IFAM, todo apoio. A igreja nunca teve um momento tão favorável, né? Ou seja, um chão de estar realmente assim, numa alegria, né? Como você sabe, todos nós. Para algum documentário. Mas entendeu? Esse era o Luiz Bueno. Que beleza, hein? Olha aí. Venham aqui, ó. Foi aqui. o primeiro positivista da família. Né? Por favor, deixa um relato aqui, professor. Leonardo, depois, um depois o outro. Vem aqui, se posiciona aqui. Ó. Opa. Te posiciona aqui, ó. Aqui, de frente para as câmeras. Bisavô. Deixa um relato, por favor. O meu tio avô é o Luiz Hildebrando, que fez o catecismo, né? Olha só. Que você segue, né? Eu quero ter a alegria de passar a palavra aos mestres agora. Temos uma trindade aqui. A doutrina sempre se apresenta em trindade, não pode ser diferente. Tem uma santíssima trindade aqui, 3 mestres queridos.
O Luiz Edmundo, o professor Clóvis Nery e o professor Eduardo Baliano. Mereço, Pela não câmera, vamos um de cada vez. Começa, professor. Eu queria um relato seu, um depoimento sobre a sua experiência aqui hoje. Eu nunca dei uma aula profissional, né? Mas se tem que me chamar por um título qualquer, em vez de Leonardo, ou Nanico, como era o meu apelido, no Leme, né? Eu aceito porque eu sou formado, eu posso dar aula. Sim, sim. Não posso ser acadêmico, não posso ser titular. Acadêmico, professor principal. Eu só posso ser assistente. Né? Em faculdade. Os outros podem. Fala para o mundo aí, os positivistas do planeta estão lhe escutando. O que eu tenho a dizer eu estou emocionadíssimo com a sua prédica, a sua música, enfim, você é um positivista completo. É assim que eu idealizo um positivista. Inclusive porque eu fui músico também. E isso, você me tocou completamente, me arrebatou, me botou com esperança de que essa confusão toda em que a gente está metido vá melhorar. Né? Eu não sou propriamente um positivista completo. Eu sou um nihilo positivista. Agora. Alguém vai querer algum livro? Você quer? Tá, tem lá. Tchau, tchau. Deixa mais uns dois, o que sobrar, eu fico ali, o professor divide que o professor vai querer, eu quero alguns também, depois te faço o pix, me manda a tua chave. Ali tem os 6 livros, posso deixar eles? Pode, deixa eles, claro, e depois me passa a chave. Você me acendeu a esperança de se conseguir isso. Eu estou querendo fazer uma coisa que me candidatar a ser um segundo sacerdote da humanidade ad hoc. E fazer chegar ao Papa Francisco, que é uma pessoa de grande progressismo, tendo em vista ser católico, né? E que repetiu palavras de Augusto Conte, quando ele diz que não se pode ter filhos como coelhos. Nós temos que ter 3 filhos por família no máximo. Falou na televisão isso. Isso foi o que Conte falou antes da explosão demográfica que está havendo no século XIX. E isso tem que ser reformulado hoje, no máximo 2 filhos por família. Perfeito, mestre. Eu estou querendo que o Papa assuma, ao lado do 266º papado, que ele representa, né, o segundo sacerdócio da humanidade. Juntar uma coisa com outra. Eu quero Muito ver boa se eu essa consigo colocação. isso. E Augusto Conte já pregava, né, uma união entre os franciscanos, os jesuítas e os positivistas, né, uma liga ecumênica. Exatamente, ele já tinha esperança no clero da América do Sul. Exatamente. E o que está acontecendo? Exatamente, é isso. Estamos num momento muito oportuno para Seria isso. importante que ele pegasse esses 2 papados, o segundo sacerdócio da humanidade e ao lado do 200º. Perfeito. Porque é muito mais importante a continuidade do que a fraternidade. A fraternidade é importantíssima, mas a continuidade histórica e social, moral, em todos os sentidos, é Perfeito. superior. Perfeito, mestre. Professor Clóvis, quer, por favor, fazer uso da palavra? Olha, Pode se posicionar aqui, por favor? eu assumo as palavras Peraí que eu viro para cá. Leonardo. Eu gostaria de falar mais uma coisinha. Desculpa. A única maneira para se acabar com o racismo realmente é através de dignos casamentos interraciais. Os brancos devem se casar de preferência com negras ou amarelas. Os negros devem se casar de preferência
com brancas ou amarelas. E os amarelos devem se casar de preferência com negras ou brancas. E assim, em algumas, são palavras de Conte, e assim, em algumas gerações, não se distinguirá mais no aspecto físico das pessoas a sua origem racial. E o racismo estará findado por fim. Perfeito, professor. Desculpe, sim. Certas coisas aí não são palavras de Conte, não. São minhas palavras. Professor Mas Clóvis. a ideia Olha, eu assumo as palavras do Leonardo e gostei muito aí da sua prédica. Você é um excelente cantor. Viu? Muito obrigado. E a Cristiane teve um trabalho hercúleo aqui na igreja, viu? Que ela toma conta de tudo, viu? Sim. Eu só me preocupo com a doutrina, entendeu? Aham. Quer dizer, bem, aqui, agora, essa pandemia também me afastou um pouco da igreja, porque eu quase não saía de casa. Sim. Eu quase não saía de casa, entendeu? Inclusive eu cheguei a pegar de leve, mas fui hospitalizado, viu? Poxa vida, olha aí, ó. Depois da segunda vacinação, Aham. entendeu? Depois da segunda vacinação, eu já tinha a segunda dose, né? Uma semana depois eu comecei a sentir falta de ar, essa coisa toda, mas foi de leve. Olha só. Foi de leve. Aí me curaram, né? Lá no Hospital Marcílio Dias. Entendeu? E aí eu estou lendo muita coisa aí sobre positivismo. Né? Porque o positivismo a gente tem que estar sempre lendo, estudando, compreende? É uma coisa infindável. Vocês desculpem aí a minha palavra, está meio Não, com certeza. atrapalhada. Né? Não tem desculpa nenhuma, o senhor falou certíssimo. Certo? Muito Agradeço obrigado, aí, professor Clóvis Nery. Eu quero passar a palavra agora ao professor Luiz Edmundo da Costa Leite. Estamos ao vivo para a Rede Humanidade. Eu peguei mesmo. Viu? Bom dia a todos. Eu fico realmente muito emocionado até, não é, de dar esse depoimento sobre essa prédica que acabamos de ouvir do nosso confrade Erlon, que foi realmente uma excelente prédica e que faz jus aqui a todos que o antecederam aqui nesse púlpito, desde Danton Voltaire até Miguel Lemos, Teixeira Mendes, e passando também pelo meu tio-avô, Luiz Udebrando Horta Barbosa, pessoa a quem eu devoto muita admiração por toda a história dele profissional e religiosa. Eu acho que o nosso confrade fez uma prédica muito profunda e, ao mesmo tempo, abordando aspectos muito atuais, mostrando que o positivismo está vivo, que o positivismo tem raízes, mas, além disso, tem futuro. E eu acho que o nosso esforço para a restauração desse prédio faz parte desse esforço que ele vem com muito denodo realizando, principalmente em Porto Alegre, para que a religião da humanidade sirva como um farol para as novas gerações, sirva como uma referência de convivência, uma referência de progresso dentro da ordem, como é a máxima positivista e sempre tudo baseado no amor. Então, muito obrigado pela oportunidade e vida longa ao positivismo e especialmente à Igreja Positivista do Brasil. Muito obrigado, mestre, pelas sábias palavras. Agradecer a presença de todos aqui mais uma vez, nesse encerramento. Professor Leonardo Palhano, professor Clóvis Augusto Nery, professor Luiz Edmundo da Costa Leite, Cristiane Pereira de Souza, muito obrigado.
Então, encerro aqui oficialmente a transmissão na Rede Humanidade. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, Renner. Meu pai Francisco também aqui participando. Muito obrigado, minha família querida, minha filha, minha esposa. Muito obrigado. E podem ter certeza, a religião da humanidade segue viva no Rio de Janeiro e vai se fortalecer cada vez mais. Iremos constituir um grande apostolado no futuro aqui, para ocupar esse prédio com inteligência, com afetividade, com competência, com honestidade e com muito amor. Muito obrigado pela presença de vocês. Que a humanidade te ouça.